Pois é, estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Bate-Papo Espírita. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Opa! Rapaz. Deixa eu passar isso aqui pro meu povo, né? É bom. Já passei aí o link, né? Para a lista de transmissão. Boa noite. O pessoal já aguardando aqui, nos aguardando. Eu, Cláudio Mendes, e mais um Bate-Papo Espírita. Nesta sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, né? Tem gente que tem essa superstição, mas não precisa ter, não. 13 de agosto de 2021. O sono e os sonhos é o tema de hoje. Vamos discorrer sobre esse assunto. Mais uma vez, boa noite, Cláudio. Boa noite, meu irmão querido. Vocês Pois todos. É. Bom, estamos aí, boa né? noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Um tema do Bate-Papo bastante empolgante. Isso. Bom, vamos começar, né? Agora 19 horas mais 5 minutos. É um tema que realmente chama atenção porque está no nosso cotidiano. Dormimos, né? Quem não sonha, né? E quem não sonha? Quem não dorme, quem não sonha, né? Tá morto. Tem gente que sonha acordado, né? Mas mesmo. É isso. Qual a relação do sono e os sonhos? A gente vai ver hoje. Eu vou perguntando logo ao Cláudio aqui, de supetão, nessa primeira pergunta. O espírito dorme, Cláudio? Qual a relação que podemos estabelecer entre o sono e a alma? Pois é, mais uma vez, minha gratidão por todos que nos acompanham nessas sextas-feiras, né? Sobretudo hoje, que é uma sexta-feira que para os supersticiosos é uma sexta-feira agorenta, mas que para nós não significa absolutamente nada. Nós já nos livramos dos dogmas e desses aperreios de vida há algum tempo, né? Bem, eu quero começar, meu querido amigo, mais uma vez, fortalecendo aquilo que eu sempre digo, de que esses nossos encontros de sexta-feira, como o próprio nome diz, é um bate-papo. Então, ele está assentado sobre a informalidade. Portanto, deem os descontos necessários, tá? Aqui são dois estudiosos, duas pessoas que procuram ler, estudar o Espiritismo, mas nunca se conformem com o que a gente diz aqui. Procurem suas próprias leituras, não é mesmo? O Espiritismo é uma ciência, e como toda ciência é calcado sobre a falsabilidade, a possibilidade de se falsear, senão não é ciência. Então a gente está sempre questionando, né? É o nosso livre-arbítrio dado pelo Criador. Muito bem. O espírito dorme? Não. O que dorme é a carne. A carne precisa descansar. A carne precisa repousar. O espírito, como a gente viu na aula, me perdoem, sempre digo aula, por causa do hábito de ensinar em faculdade e tudo. Na live passada, no encontro passado, no bate-papo passado, a gente viu que o espírito é uma inteligência, né? Não obstante ele seja material, é uma materialidade de uma sutileza tamanha que a gente não consegue perceber. Ele precisa de alguns corpos para se apresentar aos clarividentes e tudo mais. Então, dizer que se o espírito descansa, não. O que precisa de descanso é o corpo físico, o corpo denso. Esse precisa de descanso, né? Toda vez que nós descansamos, é interessante notar uma coisa. O ser humano passa dias sem comer, alguns dias até sem beber, mas o sono, a supressão do sono, causa alucinações, até loucura. Tem um filme no Netflix, que é uma ficção, evidentemente, mas retrata um pouco disso, se chama Awake, desperto, né? Awake? As pessoas, de repente, numa determinada cidade, param de dormir.
É um caos total. Um caos total, com 24 horas já tem gente matando gente. Então é isso. A gente não tem condição de aquilatar o quanto a ausência de sono é perturbadora. Então o espírito, como não é carne, como não é denso, como não é matéria propriamente dita, toda vez que a carne descansa, e descansa para repor suas próprias energias, o espírito sai do corpo. Né? Todo mundo sai do corpo ao dormir, inevitavelmente. Isso é automático, é um imediato, certo? O próprio Kardec, na questão 401, hoje essa conversa de hoje vai ser sobre as questões da questão 400 em diante, cujo capítulo se chama Emancipação da Alma. Certo. Esse tema, colega Emerson, e demais colegas que nos ouvem, é o tema que eu mais gosto dentro de todo o estudo do Espiritismo. Provavelmente é o tema que eu tenho mais livros. É aquilo que eu estudo todos os dias, que eu leio sobre isso diariamente. Né? Não estou dizendo com isso que sou um especialista. Não, absolutamente. Sou um aprendiz pequenino, minúsculo, mas é porque o tema é empolgante, né? É muito empolgante. O próprio Kardec, na 401 do Livro dos Espíritos, aí eu peço que o amigo Emerson fique de prontidão aí com seu Livro dos Espíritos. Se quiser ler para a gente o 401, ele começa respondendo essa tua pergunta sobre se o espírito descansa, se o espírito dorme. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É isso. O espírito não fica ativo porque o espírito, por não ser matéria, não precisa descansar. Quando a carne descansa, ele se ejeta. Uma ejeção mesmo, uma projeção. Isso é chamado de emancipação, de desdobramento, projeção astral, projeção da consciência. Existem diversas nomenclaturas para esse fenômeno. A tendência do espírito é como um prisioneiro, que quando vê a cela aberta, tende a fugir. Né? É a mesma coisa, a cela aberta para o espírito é o sono. Isso acontece quando o nosso metabolismo cai. O sono é um estado alterado da nossa consciência, da consciência carnal. Né? Eu tenho até um conceito aqui do Valdo Vieira, que eu achei muito, muito técnico, né? O sono é o estado de repouso do homem e nos animais superiores, que se caracteriza especialmente pela supressão normal e periódica da atividade perceptiva. Ou seja, todos os dias, periódica e normal, todos temos. Isso reduz a nossa capacidade de atividade de perceber. Reduz também a motricidade voluntária e a vida de relação, pelo relaxamento dos sentidos e dos músculos, pela diminuição da frequência circulatória e respiratória, e ainda pela atividade onírica, ou seja, durante o sono nós temos os sonhos, durante o qual o organismo recupera-se da fadiga, o organismo físico. Então o Valdo aqui foi feliz, ele abrangeu tudo, né? O Espiritismo chama o sono, apelidou o sono de o ensaio da morte. Todas as noites nós ensaiamos para isso, porque é muito semelhante. Quando a gente descansa o corpo físico, nós ficamos inconscientes fisicamente e o espírito ejeta num outro corpo, no corpo perispiritual. Não é? A gente viu aqui que o espírito não se manifesta por si só, ele precisa de corpos de manifestação. Ele tem o corpo físico, que é o que nós precisamos para essa experiência aqui. Ele tem o corpo perispiritual, que os ocultistas e teosofistas chamam de corpo astral. Esse termo foi cunhado por Paracelso, no século XVI.
Aí temos também o corpo mental. A gente viu que o André Luiz trouxe esse conceito de corpo mental. E só depois é que vem o espírito propriamente dito. Então, o espírito se reveste desses corpos para se apresentar naquelas dimensões necessárias. Na dimensão física, não adianta ele aparecer como espírito, ele não vai ser perceptível, ele precisa de um corpo físico, né? Então, é uma mini-morte, é uma morte diária, né? O sono só se assemelha à morte biológica, porque separa os veículos de manifestação da consciência e carrega esta para a dimensão espiritual, realizando assim uma emancipação cotidiana, natural, fisiológica, inofensiva e inconsciente. Esse termo também eu tirei do Valdo, né? Então, existe uma diferença entre a projeção final, que a gente chama, é a emancipação final, que é a morte, e a emancipação diária, que é o sono. O sono é aquele teste, é a mini-morte, como chamam alguns estudiosos. Você todos os dias ensaia para ela. O sono é a ejeção periódica do espírito, ele sai pelo perispírito, e a morte é uma ejeção definitiva do espírito, que também sai em perispírito. E a gente viu nas outras conversas que quando ele sai arrastando aí um resto de energia que gruda ao corpo físico. E tem todo um processo na dimensão astral, na primeira dimensão espiritual, para se livrar desse restante de energia. Tem todo um processo. Tem uns mais densos que se demoram por lá algum tempo, né? Vou ler ainda aqui na questão 402, ainda o Kardec falando. Ele diz assim: durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre se relacionando com o mundo dos espíritos. Claro, porque o espírito sai em perispírito. Então, ele se relaciona com os outros que ali estão em perispíritos, os desencarnados e os outros que estão projetados naquela mesma dimensão. Ô, Cláudio, pois não. Só lembrando para os nossos internautas, nossos espectadores da internet do nosso canal, que há uma ligação entre o corpo e o perispírito, não é isso? Isso, Emerson. O corpo físico, denso como ele é, para ser ligado ao perispírito, que é mais sutil, precisa de um lençol energético, de uma teia de energia. Eu faço uma analogia para explicar até para os meus filhos, de duas bandinhas de torrada. A gente pega as duas torradinhas, né? Aí passa aquele creme, aquela gororoba lá para unir. A torradinha primeiro é o corpo físico. A outra torradinha é o perispírito. A gororoba que une uma a outra é o mel, é o creme de amendoim, é o que for, que gruda. Quando você, porventura, pega essas duas bandinhas e vai desgrudando, faz igual um alfinim. Ele vai se desprendendo. É o que os ocultistas chamam de cordão de prata, com base no Eclesiastes 6, que diz que quando rompeu o cordão de prata, significando a morte. O rompimento desse cordão energético é que é a morte que a gente conhece como algo que a gente é criado dentro de uma cultura de que é algo definitivo, mas não é. A morte é o descarte desse primeiro corpo, o corpo físico que a Terra há de devorar, voltando ao pó, o que antes era pó, como diz o Gênesis. Agora aí você está falando na questão da desencarnação. E como é na questão da emancipação? A emancipação, a diferença é que não há o rompimento desse vínculo energético. Esse vínculo energético, ele permanece, ele se estende, ele é elástico. Diga-se de passagem que essa elasticidade não é rompível, porque alguns temem a emancipação, têm medo de se emancipar conscientemente. De repente viajar pelo universo e achar que aquilo, né, vai a gente chama isso de exoprojeção, é uma projeção para fora do planeta. É a exoprojeção, né? Você pode se projetar, emancipar-se para outros planetas da Via Láctea ou até de outras galáxias. Enfim, depende da sua capacidade evolutiva. Não é qualquer pé de boi e pode embarcar nessa aí, não, né? Eu não podia deixar de deixar essa expressão consignada. O tio de Cláudio fez até uma poesia, né? Foi, rapaz. Meu tio Valdemir, eu quero deixar aqui consignada a minha homenagem a ele. Ele é um poeta,
viu? Foi uma maravilha. É uma figura. E naquele dia a gente se referiu a Pé de Boi e ele fez uma poesia, né? Ele não perde o mote nunca, né? Pois é. Então, enfim, a diferença, Emerson, é que não há o rompimento. O rompimento do cordão, o rompimento energético não acontece quando se trata de emancipação, quando se trata de projeção astral, que é a saída do perispírito, que acontece todo dia com a gente. Continua indo Kardec naquela questão 402. Diz assim, Deus quis que... Perdão. Ele diz assim, o sono é a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. Entendam céu. Veja que a linguagem usada por Kardec é uma linguagem que ele, de uma certa forma, aproveitou do cristianismo da época, do catolicismo predominante. Então, céu nada mais é, a gente já viu aqui, que uma dimensão do plano espiritual, uma dimensão menos densa, mais sutil, onde os espíritos puros ou os espíritos mais elevados convivem francamente, né? Ele diz, é o recreio após o trabalho. Olha que maravilha. O corpo passa o dia trabalhando. Então, o sono é o recreio do corpo. E, ao mesmo tempo, é o momento em que o espírito se desvencilha daquela prisão, enquanto espera a grande libertação. A grande libertação é aquilo que a gente teme tanto, que é a morte. Ao invés de temer, quando a gente descobre o que ela realmente representa, ela passa a significar uma libertação. Tanto é assim que em 90% dos casos de EQM, as pessoas voltam constrangidas, sem querer voltar. Você pode ver, fazer um estudo, fazer uma leitura, as pessoas não querem voltar para o corpo. E geralmente o mentor se aproxima e diz, olha, você tem que voltar. A sua programação de existência ainda não foi concluída. Você precisa voltar. E conforme a pessoa acaba voltando, tem que voltar porque é uma imposição, né? Então, recreio enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que deve devolvê-los a seu verdadeiro meio. O nosso verdadeiro meio, Emerson e meus colegas queridos, é o meio espiritual. Nós somos mergulhadores dentro desse oceano. Quem nunca viu aqueles filmes em que o mergulhador coloca o escafandro, aquela roupa de mergulho de ferro pesadíssima, e desce a 2, 3 mil metros de profundidade para mexer em cabos submarinos? Nós somos essas pessoas que fazemos aquilo. Então, o nosso corpo é muito denso. A gente limita todos os movimentos por causa dele. Tanto que quando a gente sai do corpo, a percepção é total. Não é uma visão mais unidirecional, é uma visão em 360 graus. A gente ouve de uma forma perfeita tudo. A gente tem uma percepção de futuro, uma percepção de passado, uma percepção total. A gente acessa a nossa holomemória, que é a nossa memória total que existe em algum lugar. Ou seja, eu sei o que eu fui durante 1000 encarnações passadas. É muito interessante. Então, à medida que isso vai se utilizando, eu vou tendo mais acesso a essas sensações e essa quantidade de, aspas, sentidos. Aqui nós só temos 5, é uma limitação muito forte. O espírito solto, livre das amarras, tem dezenas e dezenas de sentidos, ele sente tudo, não é? Então, o próprio sono tem fases. Quando a gente está ali na fase acordada, é a fase beta. Depois a gente começa a cochilar. Aquele cochilozinho é a fase alfa. Em seguida vamos para a teta, e a gente já está numa fase mais de sono, e a fase sono propriamente dito, que é a delta, onde acontece os movimentos rápidos dos olhos, é a chamada fase REM, que a neurologia fala. Os olhos ficam se movimentando muito rapidamente. É nessa fase em que o corpo descansa. Esse ciclo de beta a delta, ele acontece de 90 em 90 minutos. É uma onda. Então, a gente vai, começa no beta, aí vai alfa, teta, delta, e vai de novo. Então, acontece muitas pessoas de acordarem quando esse ciclo volta à fase menos forte. Mas é na fase delta que a gente sonha e que a gente tem esses experimentos fora do corpo, né?
Ok. Então vamos aqui, continuando, agradecendo o pessoal que está aqui acompanhando. Se tiver alguma pergunta, é só colocar aí que a gente tenta aqui dentro do nosso tempo, que está correndo, né? 12, já estava pensando no programa, né? No Político Debate, lá da difusora. Mas 19h24. Agora, Cláudia, é dito pela neurociência que todos sonhamos. Assim, podemos dizer que o sonho tem alguma relação com essa saída diária do espírito do corpo físico? Interessante. A relação entre sonho, sono e desdobramento. Porque o foco do nosso estudo hoje é o desdobramento. É a saída do espírito do corpo. É a saída periódica, pontual, diária do corpo. Mas, o que é que acontece? A gente confunde as experiências que tem no extrafísico, no plano espiritual, com sonhos. Portanto, é importante a gente ter uma ideia do que é sonho. E aqui eu vou falar, não sou médico, não sou neurologista, mas o pouco que eu vou falar aqui é um pouco que a gente lê, né? Que a gente lê. O sonho também é um estado alterado da consciência. O sonho é isso. Detalhe, o sonho é uma manifestação fisiológica física do cérebro que não está inativo. Veja só, você sabe da EQM, né? Experiência de quase morte. Na EQM, o cérebro para. Dá uma paralisada ali, é quase morte cerebral, para ali. Então não tem como ele sonhar. Portanto, toda experiência que ele tiver ali é uma experiência espiritual. Não tem como explicar isso. Por isso que a ciência se debate tanto. Já no caso dos sonhos, não. O nosso cérebro está perfeito. O sonho é um trabalho do nosso cérebro. Quando a gente dorme, o cérebro não para, senão a gente morre. Ele está lá. O que acontece? A gente carrega para dentro do sonho tudo aquilo que a gente vivenciou durante o dia. A expressão carrega é perfeita. A gente carrega, a gente arrasta, a gente leva. Por isso, colegas que são mais sensíveis, tem algumas pessoas que ao dormirem, antes de dormir, assistem filmes pesados, filmes de terror, e sentem problemas durante a noite. Tem pesadelos, se sentem mal, dormem mal, ou pessoas que estão com problemas ou alguma dificuldade para resolver, durante o sono ficam perturbadas, têm pesadelos. Porque levaram para dentro do sono, e o cérebro continua funcionando, aquelas formas, pensamentos que ficam rodeando ali. Porque no subconsciente, né? No subconsciente, e espiritualmente falando, Hermes, são formas pensamento. Certo. Né? A gente, quando mentaliza muito uma coisa, a gente fabrica uma forma pensênica de pensamento que fica nos rodeando aqui na nossa aura. Quando a gente dorme, elas estão ali. Então, nosso cérebro físico captura e vai trabalhá-las novamente. E trabalha com os nossos medos. É aí que os psicanalistas, a partir de Freud e Jung, trabalham com as interpretações de sonhos, que o espiritismo não aceita. O espiritismo acha que é uma tolice interpretar sonho. Cada um que tem a sua experiência de sonho é que deve interpretar o sonho. Agora, de uma forma genérica, sonhei com jacaré, algo vai me morder, não tem condição. Essa analogia genérica é que está errada. Agora, cada um teve um sonho com uma determinada coisa, vê o contexto de vida que ele está passando e ele mesmo faz a interpretação, porque tem uma relação direta. O que se não pode fazer é uma interpretação genérica, porque sonhou com isso, acontecerá isso, porque não é a mesma coisa para X e para Y. Não é? Olha, tem uma pergunta interessante aqui do Zé do Egito. Grande abraço para Zé, faz tempão que eu não o vejo. Quando a gente dorme e o espírito sai, outro espírito pode, digamos assim, entrar, né, em nosso corpo? Boa pergunta, seu Zé. Obrigado pela participação. Um grande abraço também, querido amigo. Bem, não.
não há possibilidade de um espírito entrar no corpo de outro. Na live passada, nós falamos sobre o termo incorporação e eu disse que esse termo é equivocado. Porque incorporar significaria que o espírito comunicante entra no corpo do médium e substitui o espírito do médium. Isso é impossível. O médium teria que morrer. Dois espíritos, um corpo, impossível, né? Então, não há possibilidade em desdobramento outro espírito acoplar ou entrar no corpo, né? Existe um filme que eu indico para todos, mas é um filme ficcional, mas é muito interessante porque tem muita coisa de projeção astral, de desdobramento. É o filme que está na Netflix chamado Por Trás dos Teus Olhos. Sinceramente, não lembro se é um filme ou uma minissérie de 3, 4 capítulos, mas é bem interessante. Nele acontece isso. O camarada sai do corpo e vem um outro espírito e entra, né? Isso não é possível fisicamente, nem o espiritismo aceita. É impossível fisicamente. Dois corpos, dois espíritos não podem se acomodar no mesmo até porque vaso. A ligação do espírito com o corpo, ele acontece bem antes, né? A explicação é essa. É isso aí que você está dizendo. É porque a ligação energética não se rompeu. Eu estou ligado ainda com o meu perispírito. Como é que o outro vai se associar àquilo? Não tem como. O máximo que pode acontecer são as obsessões que alguns chamam de encosto. O encosto nada mais é do que um espírito obsessor que encosta ali no perispírito do outro ou no duplo etérico do outro, no energético do outro, e passa a comandá-lo as necessidades. Então, o camarada é alcoólatra, ele se encosta no boneco, o ventríloco, por exemplo, né? Como se fosse... É uma espécie de ventríloco, ele passa a comandá-lo, mas porque há uma sintonia entre eles. Sim. Não é porque o espírito rompeu e o outro entrou, não. Na hora que o dono do corpo se conscientizar, mudar o seu comportamento, a sua vibração, esse espírito se afasta. Acaba por incompatibilidade energética, né? Isso. Então, é impossível essa colocação, né? Então, é isso. O sonho é anímico. O sonho é algo do cérebro, fabricado pelo nosso cérebro físico, ao contrário do desdobramento. O desdobramento é um estado alterado de consciência causado pela consciência, causado pelo espírito, e não pelo corpo físico, né? Então é importante distinguir um do outro. É aí que está o nó maior. O Vicente perguntando aqui, é possível que o espírito decida ou involuntariamente não consiga retornar ao corpo? Você explicou mais ou menos isso aí nas experiências de EQM, né? Porque ele até decide não voltar, mas ele não tem essa liberdade, digamos assim. Vicente, essa é uma das dúvidas muito comuns no pessoal que estuda com a gente desdobramento, projeção astral e tudo. Eu tenho um grupo de estudo disso há alguns anos e a gente se aprofunda bastante, tenta esmiuçar essa questão. Não é possível, certo? Não é possível. Agora, em alguns casos que a gente já ouviu falar, né, Cláudio? O espírito ele pode até desistir, digamos assim, de encarnar. Né? Então, é por isso que acontece os abortos. Porque os laços fluídicos ainda são sutis, ainda estão em formação. Mas depois que os laços são formados, ele desfazer é difícil. É difícil. Exatamente. Inclusive, colegas, tem uma expressão que é muito comum, inclusive no meio espírita, que dizem o seguinte: as pessoas só morrem quando chega na hora de morrer. Né? A gente nasce com uma quantidade de tempo e só morre na hora de morrer. Lê do engano. Lê do engano. A gente sempre morre antes, porque nós mesmos nos matamos. Nós somos, aspas, suicidas inconscientes. A gente recebe uma carga 100, mas quem é de nós que cuida bem do corpo? Que faz exercício, que come bem, que não toma álcool, que não fuma, que não tem uma vida pregressa, que dorme bem.
Se a gente desobedecer qualquer desses aspectos do respeito ao corpo, que é o templo sagrado que nos é dado, a gente vai diminuir essa energia, porque a gente vai desviar essa quantidade de energia para um gasto desnecessário. Então, acaba sendo um suicídio consciente. Me lembra André Luiz, que foi para o umbral por causa do alcoolismo e da sua vida desregrada, com amantes, etc. Então, a gente tem que deixar de hipocrisia e entender que todos nós somos um pouco André Luiz. A gente recebe o 100, mas nunca termina o 100, ou quase nunca. Então, a gente só morre na hora de morrer, é para ser, mas a gente acaba tirando um pouco dessa energia com os nossos excessos aqui na carne, né? E vamos colocar energia aqui no nosso bate-papo espírita. Você curta aí, dá um like, né? Vai nos ajudar aí aqui no bate-papo espírita. Mas agradecer a todos que estão nos assistindo. Cláudio, você já finalizou as respostas dessa pergunta segunda? Pois é, então, para finalizar, tem uma questão 403. Você pode ler para a gente? Leio sim. Por favor. 403. É. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, por que é que a gente não lembra? A questão é, a gente sonha toda noite? Segundo os cientistas, sim. Por que a gente não lembra dos sonhos? 90% de nós entra em estado de comatose quando dorme. É coma mesmo, não lembra de nada. Só acorda no outro dia todo babado. É fato. É fato. Eu pergunto aos colegas que estão nos assistindo agora, quem de vocês lembram dos sonhos? Toda noite, sonhou, lembrou. Quando acontece isso aí com a Jaqueline, por exemplo, ela diz que sonha reiteradamente com o pai, mas em um mesmo lugar e não é bom, né? Pode ser muita coisa, Jaqueline. Seria muita leviandade de minha parte dizer exatamente o que é, né? Eu não sei que tipo de relação você tinha com seu pai, enfim, é uma série de fatores que entra para ser respondido. Agora, sonhar reiteradamente com a mesma pessoa, isso acontece comigo, né? Então é aquilo, o sonho tem um aspecto de interpretação que só o dono do sonho pode fazê-lo, porque como é sonho, nós que levamos as ideias, aquele conjunto de sentimentos nossos e fabricamos o sonho, nós que fabricamos o sonho é uma fabricação nossa, e isso depende de todos os fatores nossos, do nosso convívio, né? Então, veja, no meu caso, eu sonho muito com uma pessoa específica. O que é que acontece? Essa pessoa, como eu gosto muito dela, provavelmente pode ser a forma como o meu mentor se apresenta para mim, porque é uma pessoa que me é simpática. Tá entendendo? Pode ser isso. Essa é a impressão que eu tenho quanto ao meu sonho. Então, assim, a gente tem que se autoconhecer, estudar bastante, para a gente mesmo fazer as nossas próprias interpretações. Eu sonho muito com essa pessoa, desde criança. Desde criança. Provavelmente essa pessoa está assistindo hoje. Ela sabe disso. Mas é uma relação que eu gosto muito dele, e a gente faz um link. O nosso mentor, às vezes, toma aquela forma para se comunicar com a gente, né? E, às vezes, até quando essa pessoa está em dificuldades, eu sinto através dos sonhos, né? O fato dela perceber que o pai não está bem pode ter alguma relação com a sua condição que não está bem, mas pode só ser uma preocupação dela, não é? Será que ele está bem?
que se fixa no sonho e vem como um sonho. É como a gente, quando vai dormir, assistindo um filme de terror, sonha com um filme de terror, sonha com um monstro de terror. É mais ou menos assim. Então, só a pessoa que passa pela experiência que tem que amadurecer essa interpretação. É muito complicado alguém de fora chegar e te dar algo preparado. É muito complicado, né? Agora, como a gente pode distinguir se uma lembrança onírica foi um sonho ou um desdobramento? Isso é muito interessante. A gente sonha toda noite. Geralmente a gente não lembra. Porque a gente entra em comatose. A gente vive tão envolvido com a matéria, Emerson. A gente é tão material, a gente é tão isso aqui, que quando a gente dorme é só dormir, eu quero descansar. A gente programa o cérebro para apagar, e apaga. Apaga, só acorda no outro dia. Se não acordar com alguma necessidade fisiológica, no meio do caminho, é só no outro dia, né? E aí não lembra nada. Meu Deus, que legal, que noite bacana. Mas, meu irmão, você com certeza saiu do corpo. Isso é fato. Sempre vai sair. Porque você, quando o teu corpo baixa... É assim, ó, baixou o metabolismo do corpo, o espírito sai. E quando eu digo espírito, leia-se perispírito. Não é o espírito que está lá. O perispírito sai, que é o segundo corpo. Baixou o metabolismo, ele sai. É natural. Isso é fisiológico. A gente chama que é parafisiológico. Todo mundo faz isso, meu irmão. Todo mundo. Então, assim, eu coloquei 2 imagens para ti, não foi? Você tem como projetá-las? Tem. Não tem uma que é um rapaz em cima do outro? Que é o mesmo rapaz, na verdade? É a imagem 2. Deixa eu ver aqui que eu tô... Só um momentinho. Então, eu vou falando aqui por enquanto. Então, a gente, toda noite, se projeta, sai, é natural. O metabolismo caiu, projeção aconteceu. Quando é que o metabolismo cai? Sono. Chegou na fase de REM, ele cai muito, você sai. Anestesia. Anestesiou, sai. Morte, sai automaticamente. Assistam os filmes Ghost, o Sexto Sentido, sai na hora. É a outra figura. Essa aí é uma figura típica. É a outra figura, né? Deixa essa aí, vamos falar dessa, né? Logo, já está aí. Tudo bem. Isso é uma típica figura de projeção astral ou de desdobramento. O espiritismo chama a experiência de desdobramento, né? Há outras linhas de estudo que chamam de projeção astral, que é um nome mais popular. Observe que essa mulher que está no alto é o perispírito da moça que está dormindo. Ela dormiu, o metabolismo caiu, o espírito não tem o que ficar fazendo ali mais, ele se ejeta automaticamente. É como aquele avião de caça que vai caindo e tem um sensor que percebe isso e ejeta o piloto na hora. Ela sai. A questão é, em 89%, 90% dos casos de pessoas que saem do corpo, eles voltam para o corpo. E quando é que voltam? Quando o corpo físico retornar ao metabolismo anterior. Então você está dormindo ali do lado da tua mulher, do teu marido. Eles se viram, ele ronca e te assusta, você acorda. Quando você acorda, você volta imediatamente. Aquela sensação de falsa queda que às vezes a gente tem quando está cochilando é isso. O perispírito saiu, está querendo sair, você dá um susto ou acorda de repente, ele tem que voltar, porque teu corpo é só uma vestimenta. Se ele não estiver lá, como é que você acorda? Ele volta e dá aquele sulavanco. Algumas pessoas sentem o solavanco na nuca. Eu sinto na nuca, uma puxada aqui na nuca, forte para trás, uma porrada forte. É a volta para o corpo. Então, isso aí é a típica projeção astral, o desdobramento astral. A outra imagem, se você tiver disponível, põe aí. Agora. Ela diz respeito ao que acontece em 90% dos casos conosco. Se chama projeção beliche, ou desdobramento beliche, usando um termo espírita. Por que beliche? Porque você observa que é um corpo sobre o outro. O corpo de baixo é o físico, denso, e o corpo de cima é o corpo perispiritual, onde o espírito está nele, né? O que está acontecendo aqui? Ambos estão dormindo. Tanto o físico está dormindo, o cérebro está com o metabolismo lá embaixo, o camarada está descansando e repondo a sua imunidade,
como o perispírito está dormindo. Observe que ele está na dele lá. Ó. É o que acontece com muita gente, 90% dos casos. A gente se ejeta, porque o espírito não fica onde não tem metabolismo, ele sai. Quem precisa descansar é o de baixo. E quando ele está ejetado, ele está dormindo, ou seja, ele está inconsciente. Só 10% de nós saímos conscientes, sabendo onde estamos, visitando pessoas, visitando entes queridos. 10%. Claro que dentro desses 90%, oportunamente, durante nossa vida, a gente tem alguma experiência de lucidez. Nós chamamos isso de lucidez extrafísica. O camarada sai com lucidez ou sem lucidez? Esse aí está sem lucidez. É a projeção beliche. Olha ele dormindo embaixo e em cima, tá vendo? 90% acontece assim. Em torno da gente, quando a gente dorme, tem nosso campo energético, a aura. Nós chamamos isso de zona do cordão de prata. É basicamente aquela zona onde o cordão de prata, o cordão energético, é mais denso. Se eu venho para até aqui, ele ainda está me puxando muito para o corpo. Se eu vou até a porta, ele ainda está me puxando muito para o corpo. Se eu consigo, de alguma forma, sair dessa região, ele afina tanto que eu tenho a liberdade. Eu vou a visitar outras pessoas, outros locais, enfim. É um afinamento desse cordão. Quanto mais próximo do corpo físico, mais ele está grudadinho. É mais difícil. Aí eu faço uma pergunta a vocês que nos assistem. Quem nunca sonhou andando lentamente, com dificuldade de se locomover, tentando correr e não conseguindo, né? Tentando nadar e com dificuldade. Quem nunca... Eu tenho um sonho interessante, não sei se alguém tem, que está me ouvindo. É eu dirigindo e o carro dá uma ré e eu não consigo frear o carro dando a ré. É horrível, cara. É horrível. Ele dá uma ré forte, a 100 por hora, e eu freando, o carro não freia nem a pau. Isso é a nossa sensação física do corpo voltando, do perispírito voltando para o corpo. Ele vem como se fosse uma ré. Ele vem de costa para frente. Então, a interpretação é essa. E essa sensação de letargia, de não conseguir andar, de estar atolado, nada mais é do que você que está dentro dessa zona, que é uma zona muito próxima ao corpo, o cordão fluídico é muito grosseiro ainda, muito forte, e você não consegue se locomover. A interpretação que o teu cérebro físico faz é essa. Você está atolado, que você não consegue andar, que você não consegue nadar, que você está na lama. É só uma interpretação. O cérebro, existem dois cérebros. O cérebro perispiritual, paracérebro, e o cérebro físico. Esse cérebro perispiritual, o cérebro do perispírito, como eu disse aqui no começo, ele tem uma percepção de muita coisa. Ele vê em 360 graus, ele ouve coisas que daqui a 100 quilômetros, ele tem uma percepção de futuro, uma percepção de passado. É isso. Só que, quando essas lembranças perispirituais voltam, que encaixam no corpo físico, o nosso hardware, cérebro, não consegue decodificar aquilo para a nossa linguagem física. É uma questão de incompatibilidade de linguagens. O nosso paracérebro é um ultracomputador da NASA, que capta tudo e tem uma velocidade total. Quando ele encaixa nesse pé de boizinho aqui, aí ele não consegue, o pé de boi não consegue fazer a mesma leitura de lá. O que é que o pé de boi faz? O pé de boi começa a interpretar como o que ele tem aqui. Eu nunca vi aquela cor na minha vida, mas ela se parece com amarelo, eu vou interpretar como amarelo, porque é o que eu conheço mais próximo. Tá? Então, a música X, eu nunca ouvi aquilo, eu vou interpretar como aquela melodia. Então, a gente vai fazer uma decodificação do que a gente passou por lá. Isso é muito difícil de fazer. Então, a gente, muitas vezes, não lembra dos sonhos. A gente não lembra dos sonhos. Mas sonho é uma realidade criada, física. Desdobramento não, é realidade real. A diferença é essa. No sonho, primeiro, eu ajo como se eu fosse um espectador, Hermes. Eu não sou um ator no sonho. Eu sou um espectador. Eu não sonho, eu sou sonhado. Eu sou sonhado, eu estou dentro de uma realidade,
em que eu criei no plano físico, joguei para o plano extrafísico, né? E que não é uma realidade espiritual, é uma realidade física. É uma realidade física. Olha, Fale. não, tudo bem. A Sandra, ela disse que, eu coloquei até a pergunta dela aqui, ela disse que sempre sonha, né? E no sonho ela sabe que está sonhando e interajo, né? Ela diz o seguinte, e interajo conscientemente. Por quê? E a Nara já tem uma pergunta diversa da Sandra, que tem essa consciência, e Nara não lembra, não, ela pergunta por que não se lembra dos sonhos, né? Tem sonho, mas não lembra. Uhum. Eu estou vendo aqui a pergunta da Nara, mas, por gentileza, me lembra aí a pergunta anterior, que eu estava respondendo uma mensagem. Aí não, tudo bem. A Sandra Lúcia, ela diz o seguinte aí, sempre sonho e no sonho sei que estou sonhando e interajo conscientemente. Por quê? Pronto. Sandra, você tem o que nós chamamos de sonho lúcido. Continua sendo um sonho, continua sendo uma criação da tua mente. A diferença é que você está lúcido, sabe que está sonhando. Pode alterar o teu sonho. Se você quiser ver alguém que você nunca viu, você mentaliza, a pessoa aparece. Então, o sonho lúcido é muito interessante, é uma experiência muito bacana. Você vivencia como se estivesse lúcido aqui, mas você sabe que é um sonho. Ele não é real, né? Quanto à pergunta da Nara, por que não lembra dos sonhos? Lembrar dos sonhos demanda algum autoconhecimento no físico. Interessante. Quando você trabalha o físico aqui com alguns trabalhos espirituais, tá? Você se volta para o lado espiritual, você começa a abrir essa percepção do outro lado. É isso, a questão é essa. E não se espante, não. 89%, 90% de nós não nos lembramos dos sonhos. É como eu disse, somos comatosos. A gente dorme, pega no sono 10 da noite, acorda no outro dia. Poxa, onde eu estive durante esse tempo todo? Zero lembrança. Zero lembrança. Mas por quê? Porque a gente acaba fechando dentro do materialismo, a gente acaba achando que tudo isso aqui é o real, né? E fecha as portas da percepção. A gente precisa começar a trabalhar o lado espiritual, começar a compreender que nós não somos alguém que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo físico. Quando a gente começa a desenvolver essa percepção, ler, estudar, dormir pensando em coisas boas, dormir pensando em sair do corpo, às vezes para ajudar alguém, ou às vezes para receber uma ajuda, ou para ter um contato com os mentores, você começa a se conectar com essa energia. A questão é que nós não fazemos isso. Quem faz isso? Não é? 90% da humanidade não faz. É por isso que não lembra. E não se coloque, não pense que você é a única, não. São 90% de nós, né? Tem época que eu também não lembro nada. Mas tem época que eu lembro todos os sonhos durante a noite. Agora, nessa época, por exemplo, de pandemia, eu tenho me voltado muito para o estudo do espiritismo e de outras coisas, e isso tem me auxiliado muito. Eu lembro detalhes, de sonhos mesmo. Sonho não é de projeção, de sonho. Você vê o sonho ele tem um critério, Emerson, de absurdidade. Você caracteriza o sonho, que ele é meio absurdo, é uma coisa absurda. Um dia eu sonhei que estava na asa de um avião a 10 mil pés. É absurdo, não é? É absurdo. Jamais estaria ali. Entendeu? Com certeza. Olha, a Luciana, ela disse o seguinte, Luciana Lima Costa. Sonhei com meu bebê vindo se despedir e na manhã seguinte perdi ele ainda na barriga. Inclusive, quero lamentar, Luciana, esse fato que aconteceu com ela recentemente. Será que ele veio se despedir mesmo? Ô, Luciana, sinto muito também, viu? Eu sei o quanto é doloroso isso, eu já passei por isso também. É uma dor muito forte, incomensurável. Sim, eu acredito que sim. Eu não posso te dizer com toda certeza, né? Mas a minha intuição diz que sim. Foi isso.
Inclusive, nós falamos aqui sobre a desistência do espírito, né, em encarnar. E agora, isso não é, digamos assim, toda vez que acontecer isso, foi porque desistiu. Às vezes ele veio só cumprir o restante de uma, né, o restante de uma missão, que era justamente não encarnar, né? É interessante. Exatamente. Eu não sei se contei aqui a vocês um fato narrado nesse livro, Projeções Assistenciais. Leia-se Emancipações da Alma Assistenciais. São aquelas pessoas que saem do corpo para ajudar. Essa pessoa, ela é especialista nisso, reconhecidamente, essa altura. Há um caso chocante, que foi um dos que mais me tocaram dos 100 e tantos casos que ela narra, em que uma vizinha dela narrou para ela que o filhinho estava muito mal na UTI de um hospital. E ela, quando dormiu, se desdobrou e foi levada pelos mentores até o hospital. O bebê estava numa incubadora de uma UTI. E ao lado do bebê, o perispírito do bebê, que não era um bebê, né? Sim. Claro que estava na forma infantil, mas era um perispírito milenar. E ela teve um contato com o perispírito e ele declinou para ela que não estava querendo voltar. Porque durante toda a gravidez, os pais brigavam muito. E o marido dizia o tempo todo que ia deixá-la. E ele, percebendo tudo aquilo, já sofrido de outras tentativas de aborto, uma série de fatores que eles sofreram, a criança, na hora, o perispírito, na hora da encarnação, de arrochar os laços perispirituais, ele se acovardou, digamos assim, ele quis recuar. Então ela, a assistente, essa pessoa, tentou convencê-lo, mostrar o quão seria bom evolutivamente para ele, que ele não perdesse essa oportunidade de evoluir, que seria uma encarnação a menos, enfim. E ele se conformou com aquilo. No outro dia, o bebezinho começou a melhorar, começou a voltar, né? E voltou, efetivamente, viveu no físico. Dias depois, ou meses depois, quando a criança estava boa, ela se sentiu à vontade e comentou isso com a mãe. Conversou sobre isso com a mãe. Ela não sabia da história do casal. E a mãe confirmou, né? Confirmou tudo isso e você vê como uma experiência forte, né? Você vivenciar, né? A Luciana complementa, né? Ela disse que o dela veio como uma menina e tinha mais ou menos uns 5 anos. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Geralmente, quando eles se apresentam para a gente, eles se apresentam nessa feição de 5 anos, 3 a 5 anos. Eu tenho essa experiência comigo. Com certeza, muito provavelmente era ele. Exatamente. Regiane, muito importante tentar se vigiar durante o dia, fazer prece antes de dormir, pedir proteção e mentalizar coisas boas. No livro Libertação, André Luiz fala sobre o sono, né, e fiz o que é nele que muitos processos obsessivos acontecem. Vigiai e orai, orai e vigiai. E é justamente isso que pergunta a Nara, né? Como saber se tem um encosto, aí tem que parar e analisar, né? Vigiai e orai. Giane, meu beijo, viu? A Giane falou, fez uma referência a esse livro, que era um dos que eu ia citar, ou vou citar ao final, Libertação, da coleção André Luiz, pelo Xavier André Luiz, né? O capítulo 10 desse livro trata de projeções, de desdobramentos, né? É isso, é conhecer-te a ti mesmo, você tem que se conhecer, né? Se conhecer profundamente. A gente tem que sair do automatismo do dia a dia, do materialismo. A gente tem que começar a refletir sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre as pessoas ao nosso redor. Quanta coisa a gente não deixa passar ao nosso redor pelo automatismo. A gente tem que começar a ter lucidez aqui para adquirir lucidez lá, quando sai do corpo, tanto na forma de sono, quanto, e aí é que está o mais importante, que me preocupa mais, quando for a projeção definitiva, a emancipação final, a morte. Quantas e quantas pessoas, também em torno de 70% a 80% de nós, quando nos projetamos finalmente, ou seja, morremos, o corpo físico é descartado, nós ficamos em estado comatoso, nós ficamos dormindo no extrafísico. Somos levados para hospitais
para sermos acudidos por entidades benfazejas, para a gente ir acordando aos poucos. Isso é muito comum, meu irmão. É o que é mais comum. Então a gente tem que abrir a lucidez aqui, o tempo todo, para quando desencarnar, a gente abrir também. Quem de nós, ao sonhar, sabe que está sonhando? Quase ninguém. Então, quem de nós, ao estar morto, desencarnado, vai saber que está morto? Quase ninguém. Estaremos na mesma... dentro daquela relação lá do filme O Sexto Sentido, o Outro, enfim, tantos filmes que retratam isso, chamamos de comatose parafísica. A gente morre e não sabe que está morto. Por quê? Porque a gente não percebe, a gente vê um absurdo na nossa frente e não conta. Gente, que absurdo é esse? Uma vez eu olhei para minha mão, tinha 8 dedos, que bonitinho. Não tem condição de ter 8 dedos. Era para eu ter na mesma, puxa, eu devo estar sonhando, 8 dedos. A gente vê os absurdos e não percebe, porque nos falta lucidez. E lucidez no extrafísico, no plano espiritual, a gente adquirindo aqui, percebendo o tempo todo as coisas do intrafísico, dentro da nossa realidade. A gente não percebe as pessoas do nosso lado. A gente não percebe o céu azul de manhã, a flor, o capim, seja lá o que for. A gente tem que começar a se perceber. Deixa sair do automático. Que a gente acorda, liga o automático e passa. Hoje eu trabalho, eu durmo, eu faço amor, eu como e volto de novo. E amanhã tudo de novo, e tudo de novo, tudo de novo. Não, a gente tem que desligar esse automático, pegar as rédeas da nossa vida, perceber o nosso ao redor, né? Uma coisa importante que a gente não falou, foram muitos aspectos, não sei se você tocou nesse assunto, e eu quero mandar um grande abraço para um amigo meu. Ele disse, rapaz, eu sonho e volto cansado. Quando acordo, estou cansado. A gente trabalha no outro lado, a gente faz o que do outro lado? Olha, como é o nome do colega? Oi, Jefferson. Jefferson, é o seguinte, cara, não é um bom sinal, velho. Acordar cansado não é bom. Eu passei por isso muitos anos, certo? Acordar cansado pode ser sinal de obsessão, pode ser sinal de assédio durante a saída do corpo. Às vezes, assédio, um obsessor, né? Eu chamo de assédio com uma palavra mais leve. Certo. É o obsessor, a obsessão. Às vezes o camarada sai do corpo e os amigos estão esperando do lado da cama. Os obsessores, os que nos acompanham. Eu não estou dizendo que é o caso. Não tem por que voltar mal, volta normal. Agora, se você vai e volta cansado, o nome disso é vampirização energética. Alguém te vampirizou durante a noite, alguém te sugou as energias quando você estava dormindo. O que é que eu aconselho ao colega e a quem está passando por isso? E aí eu vou dar um conselho, não sou consultor nem guru de ninguém, mas passei por isso e sei o quanto é desgostoso no outro dia acordar cansado, sem condição de trabalhar, chateado, com raiva, enfim, não tem porquê. Então, o que é que faz? Muda o padrão vibratório, muda os pensamentos, muda os sentimentos, muda a forma como está tratando as pessoas. Se tiver algum inimigo, algum problema, tenta resolver, busca se libertar disso. E muito do que você está falando aí vão ser sinais de que há algo por perto, né? Uma pessoa que é alegre, de repente está sempre emburrada, né? Então pode ser um assédio desse aí, porque para responder um pouco aqui o que a Nara perguntou, né? Como sabemos que tem um encosto? Você percebe pelo seu humor, por exemplo, pelo seu corpo que não está bem, né? É isso aí. São vários aspectos. Tem que realmente. Se você não se conhece, Emerson, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Agora, se você está se estudando, se conhecendo, tá entendendo? Você vai perceber. Olha, preste atenção. Tu tá de boa, né? Como diz meu filho. Aí, de repente, você fica chateado. Ou fica nervoso. Poxa, nesse momento, não deixa no automático, não. Se pergunta, por que estou assim? Por que estou assim? Estou pensando isso. Por quê?
Porque se foi alguém que passou por ti, te disse alguma coisa, ou te insultou, tá justificado. O cara me insultou, eu tô assim por isso. Agora, Mas se assim, não do tem, nada, meu né? amigo, do nada, com certeza você está sendo objeto, instrumento de um assédio, tá? E isso é muito comum, Vixe Maria, é muito demais. comum. É muito comum. O assédio, e a gente já falou aqui desde o primeiro programa, o autoassédio, isso é o pior que tem. Porque é nosso, a gente que alimenta, e a gente acha que é normal, né? Autoassédio, se sentir vítima. Ah, eu fui vítima, aquele cara fez isso comigo, aquela pessoa fez isso comigo, eu fui traído, ou eu fui isso, eu fui aquilo, eu sou a vítima. Isso, não faça isso. A condição de vítima te coloca numa condição de atrair assediadores. Você não é vítima de ninguém. Você só é vítima de você mesmo se quiser. Se mantenha forte. Pensamento positivo, leituras boas, edificantes. Tanto livro bom, internet, tudo de graça aí, né? Lê um livro dos Espíritos, lê um Evangelho segundo o Espiritismo, lê qualquer coisa boa, uma música boa, uma música instrumental, eleva o teu espírito, sai dessa dimensão. Nesse momento que você fizer isso, você desconecta com essas entidades, elas não gostam disso. Ninguém vai para um samba se detestar samba. Ninguém vai para um forró se detestar o forró. Então, se você está sintonizando com uma coisa, você atrai o que está. Não pense que a culpa é do assediador, não. A culpa é nossa. A gente atrai. Por que Jesus não atraía assediador? Porque Jesus tinha um pensamento no alto o tempo todo, uma conexão total. Toda vez que tentaram assediar Jesus, inclusive fizeram isso por 40 dias no deserto, se deram mal. Porque não tinha conexão, meu amigo, não tinha um link. É a mesma coisa que chegar para um cara que nunca fumou e tentar, rapaz, fuma aqui. Meu amigo, eu tenho um nojo de fumo. Não, mas fuma aqui. Não dá, não entra. Não tem conexão. Agora, se o camarada é fumante, você chega, fuma aqui. Ele, rapaz, eu tô deixando. Não, mas fuma só um. Aí o cara vai e cai. Porque ele gosta daquilo. Ele tem um link, ele tem o pressuposto, né? Então, tudo é sintonia. Ok, vamos lá. Temos mais perguntas aqui. O pessoal vai fazendo link com outros assuntos, né? A Thaís, já passei muito por isso. É normal sentir um peso enorme sobre os ombros. Você se sente mal. É realmente a questão da obsessão, do assédio, né? Há uma certa, digamos assim, indisposição. Depende muito do que é que está acontecendo também. É como o Cláudio disse, a pessoa tem que se conhecer, né? Se você é bem leve, digamos assim, por que você está sentindo Tem esse que se indagar, tem que se conhecer, tem que se buscar. Mas geralmente, peso nos ombros não é bom, tá? A conexão espiritual com médios geralmente se faz através de chakras que existem nessa região, aqui nos ombros. Se o peso olha, a regra é a seguinte: se a sensação é desconfortável, não é coisa boa. Pronto. Se o peso fosse na cabeça, é desconfortável? Não é coisa boa. O amparo, os mentores não causam sensações ruins. Se você está desconfortável com o que está sentindo, é uma sensação de assédio. É uma aproximação energética ruim. Sabe? Eu não sei o que fazer. Faça uma prece. Eu não sei o que fazer. Ore. Eu não sei o que fazer. Reze o Pai Nosso. Quem é que não sabe? Mas não reze por rezar. Olhe, mentalize, faça uma conexão. Os 5 minutinhos de conexão, você já está começando a sair dessa. Tudo é sintonia. Exatamente. Bom, são 8 horas mais 7 minutos. Esse tema maravilhoso, Cláudio, acho que fica sempre um gostinho de quero mais, né? A gente já passando um pouco do nosso horário. Espero que o pessoal tenha gostado. Voltaremos na próxima sexta, se Deus quiser. Vamos escolher um assunto. Se for o caso, a gente poderia ver dentro dessa linha, mas eu acho que ficou bem esmiuçado aqui essa questão do sono e sonhos, apesar de ser um tema muito amplo. Né? É muito amplo. Muito, muito amplo. Mas aí o Cláudio tem dicas aí de leitura, Cláudio? Eu tenho. Por aí você vai ver o quanto é amplo.
Eu sou um apaixonado pelo tema, né? Eu já falei sobre o livro Libertação, que é o livro do Chico Xavier. Aí eu vou começar aqui. Viagem espiritual. Olha o desenho que bonito. Do Wagner Borges. Esse livro é todo ilustrado. Maravilha. É uma maravilha, certo? É um livro que tem no Amazon. Excelente, fora de série. Bem didático. Sandier, experiências fora do corpo ao alcance de todos. Para quem quer testar, né? Agora, quem tem medo de babau, não se meta não, tá? Viagens a mundos invisíveis, Anthony Peake. Também trata de desdobramento. Experiências fora do corpo, Susan Blackmore. Comprei em sebo, não tem mais em catálogo. Esse tem catálogo, é um dos melhores, ó. A Viagem de uma Alma, Richelieu. Desdobramento. Ele fala... Rapaz, é impressionante. É que ele vai até o plano mental. Esse aqui é um dos clássicos que tratam da questão de viagens fora do corpo. Do Robert Monroe. É um clássico. Clássico mesmo. 1979, 74, 79. Também comprei em sebo, ele está fora de catálogo. Mas dá para achar nos sebos. Esse aqui é meu xodó. Olha só o estado desse livro. Projeção do Corpo Astral, do Muldon e do Caringon. Para mim, o melhor. Esse é de 1929, salvo engano. E esse aqui é uma aquisição recente do Robson Pinheiro, aquele médium brasileiro que eu gosto muito. Desdobramento Astral. Eita. Muito bom, um livro excelente. Isso aqui é novinho, foi lançado agora em maio. Deixa eu mostrar o da minha filha, que ela adora, ela leva para lá, eu fui tomar dela. Eu emprestei, ela tomou de mim. Sonhos Lúcidos. Acho que a gente não falou de sonho lúcido, né? Mas está aqui, sonhos lúcidos. Pois é, sonho lúcido é um tipo de sonho em que você tem uma certa lucidez. Por hoje só, mas tem mais a colar. Pois tá bom, então. Muito obrigado a todos. Boa noite. Né? Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Tchau.